Muito bem, eu vou gravar esse pequeno vídeo e quero agradecer à igreja, ao pastor, pelo privilégio de mais uma vez poder, de algum modo, virtualmente, participar com vocês. Na verdade, eu estou acompanhando o grupo, estou acompanhando a transmissão ao vivo do pastor e, quando não ao vivo, depois eu olho os vídeos publicados lá no YouTube. E eu quero nesse momento ler um texto da palavra do Senhor, compartilhar com vocês o texto de Mateus capítulo 7, 24. 7, 24 ao 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Irmãos, irmãos e irmãs, esse é um texto que talvez nos, nos seja o texto mais precioso para a gente enfrentar esse momento. Não é a hora de inadequadamente tentar se apoiar em textos como nada vai acontecer comigo, nenhuma maldição vai acontecer comigo, nenhuma praga, nenhuma peste vai atingir a minha casa, nenhuma seta que voa ao meio-dia vai me atingir, nenhuma víbora mortífera vai me ferir. Você sabe que tem esses fundamentos na Bíblia, aliás, você pode achar quase que o fundamento que você quiser na Bíblia para as suas questões subjetivas, mas os dados são objetivos nesse momento. Nós temos um vírus e na experiência humana sobre as diversas pestes que lidamos na história, inclusive a própria situação da lepra, que era a questão da exclusão social e não do isolamento, né, no tempo de Moisés, mas a, a, a peste negra, no século IV, né, depois de Cristo, ou mesmo recentemente, né, em termos de contexto histórico, a gripe espanhola, que na verdade começou no Kansas, nos Estados Unidos, que é que trouxe um grande aprendizado, e agora o Covid-19, né? Mas tivemos outras também nessas décadas anteriores, ou nessa década, enfim. Isolamento social e confinamento são formas prudentes da gente evitar o colapso hospitalar. Muito bem, e o texto fala sobre pessoas prudentes. Pessoas prudentes constroem as suas casas na rocha, os imprudentes na areia. E esse é um momento, então, de não naqueles textos descontextualizados, mas nesses é muito mais apropriado sermos prudentes. Se ser prudente aqui é saber que as coisas acontecem com a gente também. E com a gente também significa que somos todos pessoas, criaturas viventes na existência humana, é, com a tendência de que, indubitavelmente, algo aconteça conosco. Né? Porque diz o texto que deram contra aquela casa, seja a casa na rocha, ou seja a casa na areia, seja o crente ou não crente, seja a família cristã ou não cristã, essas ocorrências, elas deram contra aquela casa, significa que elas se dão também em relação de antagonismo, de oposição às nossas construções. E eu penso que nós temos pelo menos duas grandes qualidades, virtudes nesse momento para a gente lidar com toda a situação, que é a questão do amor e da verdade. Fazer tudo com amor e sempre zelar, primar pela verdade. Você repare bem que são três fenômenos, e são os mesmos fenômenos que
são os fenômenos que são submetidos a ambas as casas, que são três coisas, né, ou quatro praticamente, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. A quarta é o próprio conjunto disso e deram contra a casa. Né? Então, o que significa cair a chuva? Cair a chuva. As coisas que vêm de cima. É uma ilustração muito interessante. As coisas que vêm de cima e caem sobre nós. E transbordar os rios, aquilo que mina, fragiliza e também umedece ou mesmo infiltra as bases de nossa sustentabilidade. E depois diz que os ventos intempestuosos, os ventos fortes sopraram. E os ventos fortes geralmente sopram, né, dos lados, pelas janelas, pelas beiradas do telhado, suflando, então, naquele movimento capaz de tirar, destruir os telhados, de quebrar as janelas ou mesmo de derrubar as portas. As coisas acontecem. Do nada, algo pode vir sobre a sua vida de cima, talvez uma hierarquia de poder, talvez um certo decreto de que você perderia o seu emprego ou que não poderia continuar cursando alguma coisa que era o seu projeto, ou por dependência não vai receber mais aquela benesse, ou inclusive não vai ter mais aquele contrato. Vem de cima, vem de cima. Né? Às vezes o engano, a traição, né? Ou você se sentir traído por uma situação mina a sua base por baixo, né? Infiltra a sua sustentabilidade, gera a sua fragilidade. Essa é uma situação que pode acontecer também a qualquer momento na vida da gente. Ou mesmo embates muito frontais, laterais, invadindo a sua porta, a sua janela, tornando defeituoso o ruído, o barulho, anuviando o seu ângulo de olhar, quando vai ver pela janela, quando vai olhar pela janela, quando vai sair pela porta, a sujeira, a pedras, pedregulhos, lixo, a poluição, a embargos e barreiras sobre a sua vida. Muito bem. Quando nós vivemos na rocha, e viver na rocha é viver na verdade. É viver no amor, ou viver no amor e viver na verdade. Nós conseguimos sustentar e aguentar tudo isso. Não significa que você vai sair dessa sem nenhuma avaria, sem nenhum arranhão, sem nenhum risco de tanta força assim, né, sincronizada da natureza contra a sua casa. A casa é o seu lugar de isolamento, de confinamento. É porque nesse momento a palavra isolamento e confinamento ela tem um outro sentido, né? Mas eu aprendi muito, né? E para mim agora sim, eu não quero me aproveitar da situação, mas todo mundo está sendo solidário a mim e eu a todo mundo, porque a minha vida tem sido um pouco assim, de um bom confinamento, de um bom isolamento, né? Muitas amizades, muitas coisas, muitas vistas, muitas lateralidades que davam sustentação à minha vida, muitas bases, elas ruíram, elas se foram, mas prevaleceu aquilo que é realmente o bom isolamento, o bom confinamento, que é, como diz o salmista, guardar a palavra no meu coração. Guardar esse amor, guardar essa verdade no meu coração. Então, eu gostaria de dizer para você que sejam essas coisas que vêm de cima sobre a sua vida, vêm hierarquicamente
muitas vezes para depor a sua vida, ou vem nas lateralidades, né? Às vezes as calúnias, as difamações, elas vêm na lateralidade da sua vida, ou aquelas coisas que realmente parece que infiltram a sua base, a sua segurança, a sua confiança. Esse é o momento de você se firmar mais do que nunca no amor e na verdade. Uma família, como é um momento que estamos vivendo muito nobre, de estarmos em família, é um momento de repensar o nosso amor, de olhar as coisas de uma forma inusitada, sabe? Ter aquele olhar dentro da sua casa, um olhar inusitado, um olhar diferenciado, nos espaços que você sempre andou e não se apercebeu de que eles eram tão importantes assim por constituir exatamente tudo que é o seu ambiente mais privativo de relacionamento com Deus, com a sua esposa ou esposo, filhos e vice-versa, até com os bichinhos de dentro de casa, um cachorro, um passarinho, seja o que for. Então é um momento de repensar toda essa construção de amor e de verdade que você tem feito até aqui. E é por isso que você vai prevalecer. Essa é a minha palavra, você está prevalecendo e vai prevalecer. O Covid-19, ele fez todos esses embates, ele está tentando fazer todos esses antagonismos, né? Seja de cima, seja de lado, seja por baixo, né? Isso veio de uma dimensão, de uma proporção muito grandiosa, de forma geopolítica e de forma médica também, atingindo os mais frágeis, que não são os nossos anciãos, e por mais que as crianças tenham um sistema imunológico muito propício a resistir, mas elas acabam sendo também, né, o hospedeiro do Covid-19 e elas podem passar para os outros da família, mas não é um momento realmente de ter medo, é um momento de ter confiança no Senhor, ser prudente e repensar a sustentabilidade prudente, virtuosa da sua casa, que é a construção do amor e a construção da verdade que você tem tido na igreja, nas suas convicções pessoais e nas suas interrelações familiares. Eu quero dizer para você de que essa é a mensagem que eu tenho transmitido aqui aos meus filhos. A gente vive em amor, a gente vive na verdade. O nosso chão é firme, a nossa parede não é de papelão, é de alvenaria firme, feita pelo Senhor, né? Se quebrar alguma janela, se soltar algumas telhas, se arranhar um pouco a nossa casa com esses ventos fortes e tempestuosos, a gente está muito firme no amor e também na verdade. Deus está conosco e realmente eu me sinto assim. Eu não preciso de tentar dizer isso para convencer ninguém, eu realmente me sinto assim, ainda tranquilo e ainda mais alimentando a minha fé com a igreja, com o pastor que tem nos dado palavras maravilhosas. Vamos seguir com a nossa casa na rocha, e as ocorrências da vida sempre vieram e sempre virão, estão vindo agora e vamos, né, que temos que nos preparar para outra, mas a gente tem que saber lidar com isso com uma certa naturalidade. São ocorrências da vida. E essas ocorrências, elas realmente nos geram muitas vezes essas situações difíceis. Então, que Deus possa te abençoar e que você continue firme, tá? Estamos juntos nessa luta. Um abraço, um beijo ao coração de vocês.